Olá, pessoas inteligentes que querem ser aprovadas no exame da ordem. Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre os estudos para a segunda fase da OAB, né? Como foi que eu fiz, como foi que eu estudei, o que foi que me fez aprender a fazer peças. Primeiro, eu não sabia fazer peça nenhuma, nunca tinha feito uma peça, tinha escolhido como segunda fase Direito Penal, que foi uma matéria aí que eu mais me identifiquei durante a faculdade. Então eu resolvi fazer Direito Penal por isso. Eu não usei a estratégia, muitas pessoas usam a estratégia de que escolha Direito Constitucional porque tem um número menor de peças, escolha Direito Tributário porque é mais fácil, não sei o que, sempre quase a mesma coisa. Enfim, eu não entendo muito Direito Tributário, eu gosto de Direito Constitucional, mas eu me identifico mais com Direito Penal do que com Direito Constitucional, e eu vi por causa disso, desse motivo, maior chance de ser aprovada nessa prova, que é o que você deve fazer. Você não deve seguir pela facilidade em aprender aí em um menor tempo um maior número de peças, porque Direito Constitucional, Direito Tributário, creio que tem aí um número menor de peças para você estudar durante um período pouco, né? Para você poder fazer a prova de segunda fase. Direito Penal não, já é bem mais extenso, tem várias peças e a teoria é muito grande, enfim, tem várias teorias. E eu escolhi porque eu me identifico mesmo, que é o que, como eu falei, eu aconselho você. Bem, primeiro, quando eu recebi o resultado foi no dia de domingo, então na segunda-feira eu já estava super... Porque eu não tinha vademecum, eu não sabia como escolher o vademecum, eu não tinha o material prático de segunda fase e eu não sabia qual cursinho comprar para segunda fase. Porque hoje em dia você tem muito conteúdo bom aí na internet, você tem muita informação. Nas redes sociais você vê que você acaba conhecendo muitos cursos e você não sabe o curso que você escolhe. Então como foi que eu escolhi? Eu conversei com muitas pessoas que já tinham feito o exame de segunda fase e falei com muitas pessoas e praticamente as mesmas pessoas me indicaram um certo curso, e foi por aí, pela experiência também desse curso, que eu acho que muita gente conhece. É um curso muito antigo e muita gente que fez conseguiu aprovação, então eu fiz esse cursinho, eu decidi comprar esse cursinho. E foi aí que, assim, eu acho que se não fosse cursinho, como eu não, naquele momento eu não sabia, eu não tinha nenhum norte, nenhuma noção de como me preparar para uma prova de segunda fase, até porque eu nunca tinha feito prova de segunda fase, né? Nunca tinha feito peça nenhuma. Então eu senti aí a necessidade de fazer um investimento. Então foi a primeira vez da minha vida que eu comprei um curso. Eu achei o curso caro, mas eu comprei porque, poxa, era a minha segunda fase da OAB, era a chance ali de sair da faculdade já tendo conquistado a minha carteirinha, a minha profissão, enfim, né, aquele sonho todo. Então eu gastei, paguei sem dó mesmo, e gastei não, investi, né. E aí foi quando tudo começou a dar certo. Os professores foram ótimos, eles dão toda a orientação para você, né, então tudo que eu aprendi estudando na segunda fase foi devido a toda a orientação dos professores desse curso, não tenho o que reclamar. Eles passam o cronograma, passaram tudo. E só que assim, hoje em dia, o que foi que aconteceu? Como eu queria uma coisa bem certa, eu queria fazer tudo direitinho. Se o professor dissesse compre isso, compre aquilo, que vai dar certo, eu ia lá e comprava. E foi assim que eu fiz. Os professores, eles têm o vademecum, né, de segunda fase, e eu comprei esse vademecum também. Comprei o livro prático de segunda fase. Está aí, assim, se eu hoje, assim, dando conselho para alguém que está na mesma situação que eu estava naquele momento, naquele tempo, eu diria: você não precisa comprar o livro prático para a segunda fase, porque o cursinho já lhe dá todo o material que tem no livro de segunda fase. Só que, tipo, eu não queria saber na época, né, e acabei comprando. O livro de segunda fase é esse. Agora, o lado bom é porque você fica com o livro guardadinho pra você e você vai reutilizá-lo, como eu uso sempre, ó. Isso aqui tudo foi quando eu tava estudando pra prova de segunda fase. Tipo, ele tá todo riscado. Eu li esse livro, minha gente, eu estudei muito por ele. Tipo, eu resolvi muita coisa por ele. Só que eu percebi, no decorrer do curso, que o próprio cursinho, ele dá tudo que tem aqui.
Ele dá tudo. Você não precisa nem imprimir provas antigas de segunda fase, você não precisa imprimir nenhum caso prático, porque todo o material eles disponibilizam no cursinho. Só que eu não sabia disso, aí eu comprei esse livro. Só que no cursinho tem todo o material. E o que é que tem nesse livro aqui prático? Que tem no material, né? Tem toda a parte teórica, assim, resumidamente, é um resumo de tudo, parte geral, parte especial. Tem, tipo, quase não, todas as peças de segunda fase dos exames anteriores, as questões de segunda fase, as peças, tem explicação, tem toda a estrutura de todas as peças possíveis que podem cair na segunda fase. Então tem tudo aqui, você vê tudo aqui. E no material do cursinho também. Então, primeira dica, se você está comprando o cursinho, você não precisa comprar. Se você está investindo em um cursinho, você não precisa, assim, obrigatoriamente comprar este livro, porque o cursinho disponibiliza todo o material que você precisa. E a questão do vade-mecum. Agora, o vade-mecum eu achei muito importante. Tem gente que vai para a prova com o vade-mecum grandão. Eu comprei o vade-mecum grande. Deixa eu ver, eu acho que ele está aqui. Ó, eu comprei este aqui, vade-mecum da Saraiva. Levei ele pra prova, estudei também por ele, enquanto o meu não chegava, né, porque ele demorou, acho que uns 15 dias pra chegar. E, minha gente, eu sou meio complicada de montar esse negócio aqui, como é que chama isso aqui? Esqueci o nome. Marca fácil, né? Não sei. Eu esqueci o nome disso. Mas, marca página. Eu comprei também, quando eu comprei esse livro, eu comprei esses marca-páginas. E era pra ficar todo bonitinho, mas eu não consegui colocar em ordem, ficou muito mais difícil de procurar. Enfim, mas olha, o livro de segunda fase foi esse. Pelo nome dos professores, já dá pra vocês saberem que o cursinho que eu comprei foi o SERS. Eu comprei o cursinho SERS. E esse vade-mecum, as professores brincam porque chamam ele de vademozão, porque realmente eu andava com ele pra todo canto, sabe? E ele é muito massa, tem tudo que você precisa aqui na parte do direito penal, todas as leis específicas, leis especiais, tem tudo aqui. Então, tudo que você precisa pra prova de segunda fase tá aqui. E eu decidi comprar ele porque, como eu falei, tudo que os professores diziam pra fazer, eu ia lá e fazia, porque eu estava desesperada e queria passar dessa prova. Então, foi isso. O cursinho, ele lhe dá um cronograma, então eu não vou mentir, eu não consegui cumprir o cronograma, porque eu trabalhava durante o dia, eu fazia faculdade à tarde, eu só tinha a noite para estudar, só que também não era só chegar em casa e estudar, eu tinha que cuidar da minha casa, do meu esposo, enfim, tinha muita coisa para fazer e eu consegui, assim, me organizar para dar conta de tudo, e graças a Deus deu tudo certo. Eu estudava assim todos os dias. Durante esse período de estudos para a segunda fase, eu não fiquei nem um dia sem estudar. Todos os dias eu estudava. Assistia, aí como era que eu fazia? Eu assistia as videoaulas e assistindo videoaula eu sempre estava com esse material aqui do lado para poder fazer as devidas anotações. Então eu usava esse daqui, ó. Tem até aqui as aulas que eu estudava, anotava tudo aqui mesmo. Eu só utilizei um caderninho pequenininho quando eu estava aprendendo a fazer no assunto de prescrição, porque eu tinha dificuldade, ó, eu pegava uma folha e colocava no livro mesmo, porque eu achava mais fácil assim. Eu gosto sempre de utilizar um material só para tudo. Eu sempre tive eu não gosto de estudar por muitos materiais, então eu gosto de pegar um material só, porque já serve pra tudo. Eu peguei apenas esse caderno. Aqui eu fiz um caderninho mesmo, comprei umas folhas e mandei encadernar. Então eu utilizava esse caderno apenas pra estudar prescrição, porque eu queria, prescrição da pretensão executória. Foram aulas que eu assisti várias e várias vezes, porque eu tinha dificuldade em aprender, eu já sei. Sobre prescrição, graças a Deus, porque eu estudei muito. Ó, eu gostava de colocar isso aqui. Isso aqui também tem no livro, mas eu gostava de escrever, de anotar, de desenhar, enfim, sabe? Então, todas as videoaulas que eu assistia,
Ó, o tempo da prescrição, a professora conta um caso. E eu gostava de anotar para poder fixar mais a minha mente também, né? Ó, reincidência, larará, qual é o prazo da prescrição da petição executória? Foi assim que eu estudei, assistindo as videoaulas do curso, com o Vademecum do lado, porque eu também fazia as anotações. Pode fazer, tem anotações que não é todo tipo de anotação que você pode fazer no Vademecum que você vai levar para a prova. Isso os professores explicam de uma forma assim que não tem como você ter medo quando você chegar lá no dia da prova que o fiscal vai conferir o seu Vademecum. Porque isso também é um lado bom de você fazer o cursinho estudar para a segunda fase com um cursinho que eles podem lhe orientar. Deixa eu mostrar umas anotações aqui para vocês. Deixa eu ver, porque eu já comecei a estudar por esse Vademecum, né? E ele já tá praticamente muito riscado. Mas deixa eu mostrar uma parte em que você pode fazer remissões. Deixa eu ver. Por exemplo, você pode fazer marcações assim, não sei se vai dar para vocês enxergarem. Ó, sobre efeitos da condenação. Tá vendo essa anotação aqui? Aqui eu coloquei LEP 141, que é uma remissão. Se na prova tratar sobre, no direito penal, sobre revogação facultativa, os efeitos da revogação, eu sei que no artigo 141 da LEP trata mais ou menos sobre esse assunto. Então, eu já não preciso perder tempo assim pensando onde será que poderia estar. Não, eu já vou lá nesse artigo e verifico essa remissão. Então, isso facilita muito na hora da prova e os professores eles explicam isso pra você, né? Deixa eu verificar. Sim, aqui os grifos, ó. Como era que eu marcava? Era uma marcação bem simples, eu não ficava marcando muita coisa. Esses pontinhos aqui você não pode colocar porque pode ser estruturação de peça, isso não pode. Isso aqui, esse pontinho aqui, provavelmente eu estava respondendo uma questão e uma questão de alguma prova antiga. Como eu estou usando para concurso agora, eu uso muito esse código. Então, esses pontinhos aqui, eu acho que eu usei para mostrar que caiu em alguma questão esses artigos. Viu? Isso aqui não foi quando eu estava estudando para a prova da OAB. Deixa eu ver aqui mais anotações, para mostrar para vocês como eu fazia, como o cursinho ensina. Deixa eu ver, vamos aqui para o artigo 5º da Constituição, que tem muitas remissões. Eu lembro que tem muita remissão. Aqui, ó. Ai, como é que eu mostro pra vocês? Tá vendo aqui? Esse tanto de remissão, ó. Remissão, remissão, remissão. Isso você pode fazer, grifar com a cor vermelha. Ó, aqui uma remissão, aqui outra. Tá vendo? Isso aqui de azul. Isso aqui tudo foi estudando pra prova de segunda fase. Os professores explicam muito bem isso. Então, eu não me vi assim tão perdida quando eu comecei a fazer o cursinho. Para a primeira fase eu não fiz nenhum cursinho, eu estudei sozinha, porque eu verifiquei que era muito treino de questões mesmo e lei seca, para você conseguir a aprovação na primeira fase. E já na segunda fase eu precisei de um direcionamento, por isso que eu investi e paguei ali um cursinho de segunda fase. Enfim, treinei muitas peças, muitas peças. A única peça que eu disse, não, eu não vou fazer essa peça porque eu já vejo essa peça todos os dias do meu estágio. Que quando a gente pega um processo para analisar, no meu tempo de estagiária, né? No meu tempo, como se fosse há muito tempo, quando eu estava estagiando, toda vez que eu ia analisar um processo criminal, eu gostava de olhar as peças dos advogados. Isso me ajudou muito quando eu fui fazer a prova de segunda fase. Por quê? Porque eu já tinha ali mais ou menos uma noção de como o advogado fazia ali a estrutura da peça dele, a peça dele que poderia cair na segunda fase. E a peça que eu mais prestava atenção era na resposta à acusação. Todo o processo que eu pegava para olhar, eu verificava ali a peça da resposta à acusação para ver, e são basicamente as mesmas coisas, né? A estrutura é a mesma das respostas à acusação. Então eu verificava, e de tanto eu ver como era que fazia, como era que os advogados faziam as peças de resposta à acusação, eu decidi que eu não iria fazer essa peça.
porque eu já via muito, então eu já sabia mais ou menos o que fazer caso caísse. E eu apostava que não ia cair resposta à acusação, porque, tipo, é muito óbvio. É igual você quando você vai fazer, deixa eu ver, em direito do trabalho, né? O pessoal fala que a reclamação é uma peça muito fácil de se fazer, quem faz direito do trabalho. Então, é a mesma coisa de resposta à acusação. Eu pensava isso, né? Ah, enfim, até hoje eu penso. E essa peça foi a única que eu não fiz. Deixa eu ver. Eu acho que foi a única que eu não fiz. Eu tinha muito medo de que caísse um recurso especial em sentido estrito. Eu morria de medo de cair, de que caísse essa peça, sabe? Porque eu morro de medo de recurso. Morria de medo de cair um recurso, eu não saber como colocar, até porque Os termos são muito diferentes, né? Polem da Câmara, não sei o quê, Igreja Tribunal de Justiça, lá. Então tem muita coisa diferente de uma peça assim, normal. E eu não queria que caísse um recurso. Então, eu estudei muito recurso, só que mesmo estudando muito, eu tinha medo de que caísse essa peça. E quando eu fui fazer a prova, eu fui, Meu Deus do céu, por favor, não deixe que caia recurso, não deixe que caia recurso, porque se cair recurso eu tô frita. E o que foi que aconteceu no dia da minha prova? Fui, levei meu vademecum, levei esse vademecum aqui também, os fiscais, eles olham, tipo, muitas vezes, assim, pra ver se tem alguma coisa no seu vademecum, alguma anotação, alguma cola, enfim, eles olham tudo e depois entregam, você fica lá. Quando, tipo, Imagine, você nunca fez uma prova de segunda fase, e quando você vai fazer, você entra na prova e eu vi um cara que tava do meu lado, ele ia fazer a prova em direito administrativo, segunda fase. Ele tava com o vademecum de 2014, um vademecum de 2016, um vademecum de 2017, enfim, ele tinha um monte de vademecum lá. Eu fiquei, meu Deus do céu, será que tem alguma coisa errada comigo? E tal, eu fiquei, meu Deus. Por quê? Aí eu pensei, eu acho que ele tava tentando fazer há muito tempo, então eu ficava, eu vou reprovar nessa prova. O cara tá tentando há tanto tempo, tanto de vademecum que ele tem e ele não conseguiu, será que vai ser a mesma coisa comigo? Já me deu um desespero. Mas quando o fiscal começou a entregar as provas, eu já estava nervosa, porque eu estava, lógico, com medo de não saber. O meu único medo era não saber o nome da peça. Porque se você não soubesse o nome da peça, a sua prova já estaria, a peça já zeraria automaticamente. Então, meu medo era esse, não saber o nome da peça. Quando o fiscal disse, pode começar a prova. Meu Deus do céu. Eu quase morro. Eu comecei a ler ali o caso prático. Quando eu vi que MP ofereceu denúncia. O juiz recebeu a denúncia dia tal. O oficial de justiça foi até a casa de fulano pra citar. E tudo mais. Aconteceu isso, tipo, falou lá o que seria mais ou menos a tese lá na peça. E no final, eu lembro que o enunciado dizia assim, fulano foi citado. Você, como advogado, o que você faria? Não, qual a peça cabível e tal. Quando eu pensei, meu Deus, MP ofereceu a denúncia. Juiz recebeu a denúncia. Mandou citar fulano. Fulano foi citado. O que vem depois disso? Depois da citação do réu? Ele tem 10 dias para fazer o quê? Apresentar a resposta à acusação. Meu Deus, eu quase morri. Tipo, eu quase pulei da cadeira e comecei a sambar lá, porque eu fiquei muito, muito, muito feliz. Aí veio a tese, né? Aí a prova tá aqui, inclusive, enfim, mas eu sei que eu acertei a tese. A minha prova, eu acertei praticamente toda. A peça, o valor da peça, eu acho que são 5 pontos. Eu tirei 4,95. Eu errei coisa besta na peça, mas enfim, o que me salvou foi a peça, ó. Essa é a prova de segunda fase. É linda a minha pecinha. Resposta à acusação. Essa aqui, eu risquei tudo, ó. E eu fiz um coração, resposta à acusação. Olha só o que foi que eu fiz. Resposta, ainda fiz um coraçãozinho, minha gente. Isso aqui depois eu não levei esse marca-texto pra prova, né? Isso aqui eu fiz depois, quando eu cheguei em casa. E eu agradeci muito, cara. Fiquei muito feliz quando eu fiz. E olha só. Essa daqui são as informações que eu coloquei. Eu não passei a limpo porque não dá tempo. Gente, não dá tempo. Não não façam no rascunho a peça toda para depois passar a limpo. Porque
Dá tempo, não dá tempo. Então, eu fiz as anotações essenciais todas que eu achava que precisava fazer. As teses principais foram excludente de ilicitude, legítima defesa, eu já coloquei os artigos aqui. Deixa eu ver. A data do último dia. Minha gente, até a data eu acertei. Só que, tipo, fiquei muito na dúvida porque era pra colocar a data da peça no último dia do prazo. O prazo pra apresentar a resposta à acusação era de 10 dias. Só que era no mês de fevereiro. Eu não ia lá saber se o mês de fevereiro seria 29 ou 28. Eu não ia saber, mas eu não sei o que foi que eu fiz. Eu fiz uma conta, fiz um cálculo lá. Cadê o cálculo que eu fiz? Ó, eu fiz um cálculo aqui meio... Não sei o que foi que eu fiz não tô lembrada. Eu só sei que eu fiz um cálculo e enfim coloquei o último dia da peça como dia... Deixa eu ver qual foi o dia. Essa aqui é a peça. Ó. Coloquei... dia 9 de março. Porque eu tenho que contar se era 29 ou 28, né? Eu coloquei dia 9 de março, ó. Último dia da festa. Sim, outra coisa que aconteceu comigo quando eu descobri que era a resposta à acusação, cara, eu tremia tanto. A minha mão tremia tanto que eu não conseguia escrever de tão nervosa que eu tava, porque eu sabia, tipo, olha só como é importante você ter um emocional equilibrado, porque sério, eu quase morri nesse dia. Por quê? Eu sabia o nome da peça, eu sabia as teses, eu sabia, tipo, fazer a peça toda, só que eu tava tão nervosa, porque eu ficava com medo, meu Deus, se eu errar alguma coisa, eu perco essa prova e não sei o quê. E eu começava a escrever me tremendo, eu tremia. A minha letra, ela não é assim, tipo, ela não é assim, ela tá trêmula. Dá pra perceber que eu tava muito nervosa como eu tava escrevendo essa peça. Porque eu tava mesmo muito nervosa. Então eu me levantei, fui no banheiro, tomei água, respirei, ri bastante, agradeci muito a Deus no banheiro, lembro disso muito bem. E voltei um pouco mais tranquila. Eu passei a prova toda, eu não comia nada. Eu levei só uma barrinha de chocolate, a metade. E eu quase não comi. Eu levei água, quase não tomei água, porque eu tava muito focada na prova. Então, o meu primeiro erro na peça, eu coloquei o endereçamento errado. Aí, o que aconteceu? Se eu não tivesse feito um cursinho, eu não saberia o que fazer aqui, porque qualquer coisa, qualquer rabisco, você zera a peça, né? Então, o que foi que eu fiz? A professora ensinou que quando você erra o endereçamento, você pode fazer um risco, um risco só em cada palavra, tá vendo? E colocar entre parênteses o seu erro. E foi isso que eu fiz. Eu tinha endereçado para uma comarca lá diferente. E aqui eu fiz o certo, tá vendo? Fiz o endereçamento certo e continuei a minha prova, resposta à acusação, tal. Minha gente, vocês perceberam, né, que eu não treinei essa peça. Foi só de ficar olhando quando eu tava lá no estágio. Eu ficava analisando os processos e via muito a resposta à acusação, como era que era estruturada essa peça. E Deus foi tão maravilhoso que foi a peça que caiu e era a única peça que eu sabia de cor. Tanto é que eu não treinei essa peça. E fiz direitinho, ó, do direito. Aí comecei a falar, tinha preliminares, né? Tinha uma preliminar, que era a citação. Aí eu fiz aqui preliminar. Aí comecei aqui do mérito. A minha tese foi sobre a legítima defesa de outrem. E também do crime impossível. Eu sinto tanto orgulho da minha peça, sério. E aqui do pedido. Eu pedi tudo que vocês imaginam, eu pedi aqui. Pedi tudo, eu requeri tanta coisa, roda de testemunhas, eu requeri várias coisas. E olha que bonitinho, nestes termos pede deferimento. E coloquei a data e o nome, o advogado, OAB. Né? Você não pode colocar o seu nome, o nome de ninguém, você não pode. Você tem que colocar advogado, OAB. E pronto, depois eu fui partir para as questões. E quando eu passei pela peça, quando eu escrevi a peça toda, eu fiquei pronto. Ai, meu Deus do céu, aconteça o que acontecer, o meu maior obstáculo, o meu maior medo era não saber o nome da peça, não saber que tese colocar. Enfim, como eu já tinha passado por isso, eu fiz as questões de uma forma mais tranquila.
E graças a Deus, porque eu fiz tão feliz, as questões de segunda fase foram muito difíceis, assim, as questões de segunda fase. Eu nem imprimi, acho que eu nem imprimi elas. Mas enfim, eu lembro que eu errei quase tudo. A minha sorte mesmo foi a minha peça, a sorte todinha. Eu só passei mais por causa da minha peça, porque eu quase fechei toda a peça. Nas questões eu acertei muito pouca coisa, mas que deu pra passar. Tanto é que eu passei na segunda fase com 6 pontos, 20,2. 6 pontos, 20. Eu passei com essa nota. E, minha gente, eu fiquei muito feliz e valeu muito a pena ter, assim, me esforçado. Muito. Eu não fiquei triste pela minha nota, eu fiquei muito feliz porque eu passei, o objetivo era passar e eu consegui, graças a Deus. E assim, se você está aí, não sabe o que fazer, não estudou, não tem. Passou na primeira fase, não sabe o que fazer agora na segunda fase, vale a pena investir em um cursinho. Eu não sou dessas pessoas que vivem comprando cursos e mais cursos. Tanto é que eu estou estudando agora para concurso sozinha, porque na primeira fase são mais questões objetivas, não tem questões subjetivas na primeira fase do concurso que eu almejo. E eu só penso em investimento de cursinho depois que eu passar em uma segunda fase, né? Quem sabe? Porque aí os professores podem me dar uma orientação, até porque tem que fazer testes, tem que treinar muito redação, a sua escrita, tem que treinar bastante. Então, para a segunda fase, eu acredito, pela minha experiência, se você não sabe fazer peça nenhuma, eu acredito que seja aí a hora de você fazer um investimento e comprar um cursinho. Ou então você pode juntar com alguém que também vai fazer esse cursinho e comprar junto com ele, tal, não sei se pode. Mas Enfim, é o que eu tinha pra falar sobre a minha segunda fase. Espero que tenha ajudado alguém. Enfim, eu só contei o que realmente aconteceu comigo. E espero que vocês tenham gostado.